De volta com Cidade na TV, agora nós vamos falar um pouco a respeito de dengue aqui no município. Você confere a respeito dos dados e um pouco de prevenção agora na matéria. Bem, estou com a Érica Garbellini e nós vamos falar sobre a questão de dengue na nossa cidade. Muito se falava de Covid, agora nós estamos preocupados com a dengue. Érica, obrigada por receber a gente. Vamos falar um pouquinho dessa questão na nossa cidade. É uma história que não acaba, né? Parece conto de fadas, né? Só que a gente não tem um final tão feliz, né? Porque todo ano a gente volta aqui com a mesma reclamação, que o pessoal não faz o trabalho de casa. Então é importante a população se atentar. Nós estamos com mais de 400 casos notificados. A gente estima que para cada um positivo a gente tem 9 não notificados. Então, se você fizer essa conta, a gente tem quase 4.000 pessoas na cidade com dengue, que já tiveram ou estão no momento com o quadro de dengue. Então a população tem que se assustar realmente e começar a olhar o seu quintal. Agora as chuvas pararam, mas a gente sabe que tem aquela pessoa que joga água nas suas plantas, que acumula água de alguma forma. Quem tem bromélia, quem lava o seu quintal e não remove a água que fica parada no ralo. Então a gente tem realmente ainda a multiplicação. Com o frio, a gente para de ter isso, porque as chuvas pararam, poucas pessoas vão estar jogando água no seu quintal, então vamos ficar quietinho até agosto, mais ou menos. Vamos relembrar os sintomas que a dengue causa na pessoa. Na verdade, a dengue é um quadro viral. Então, você vai começar com uma febre, às vezes não uma febre medida, você sente só calafrios. Aí você tem uma dor no corpo e aí você vai no médico, o médico fala assim, olha, você está com uma virose. A gente não sabe o que vai ser, porque com esse tempo a gente pode ter uma virose respiratória, a gente pode ter um quadro da dengue. Qual é a evolução da dengue? Aumento da dor muscular, a gente tem uma dor nas costas, a gente tem um aumento da dor nas pernas, uma fraqueza muito intensa, principalmente nos idosos. E tudo isso é complicado, o fator mais complicador é a baixa ingestão de água, porque aí você está com mal-estar, você diminui a ingestão de alimentos e de água, e aí você às vezes nauseia, e aí você tem vômito, e aí você perde mais líquido. Então, basicamente, é um quadro viral, um mal-estar geral, seguido ou não de febre. Tem pessoas que têm febre medida mesmo, e tem pessoas que não. Então, a gente caracteriza o quadro de dengue com febre e mais 2 sintomas, que pode ser a mialgia, que é a dor no corpo, que pode ser o vômito, a náusea, a dor nas juntas, né? E a gente tem que pensar na possibilidade de a gente ter casos de chikungunya, porque como é transmitido pelo mesmo mosquito, a gente tem aqui Brodowski, uma cidade perto da gente, que teve 2 casos positivos confirmados, Ribeirão Preto já está com mais de 6 casos positivos, então a gente tem a circulação nessas cidades. Então, o mosquitinho da dengue pode trazer também chikungunya para a cidade. Então, que a população se atente, limpe seu quintal e, tendo alguns sintomas, procure atendimento médico. Mas não melhorou, volta no atendimento médico, porque o primeiro e segundo dia dos sintomas, às vezes não dá para a gente caracterizar o que vai ser a evolução do caso. E essas casas que estão fechadas, que tem piscina, que está cheia, como é que está sendo essa questão para vocês? A gente tem um trabalho do controle de vetores que ele é feito nessas casas. A gente, quando tem casas fechadas, a gente entra em contato com as imobiliárias e é feito. A piscina tendo água, a água pode estar até verde, não tem problema nenhum. Porque o mosquito ele não gosta de água verde, nem de água suja. O mosquito gosta de água limpa. É mais fácil a gente achar num pote de água do quintal, embaixo de um vaso, mosquito de dengue do que em piscinas de casas abandonadas. Por exemplo, uma casa abandonada me preocupa muito mais uma privada, um vaso sanitário sem tampa, do que a própria piscina. Então, assim, essas casas, quando a gente tem alguma reclamação, porque a gente acha o caso de dengue aqui, aí a gente fala assim, é aquela casa fechada da esquina que tá com dengue. Não acha que é o nosso vizinho do lado, que tem um punhado de vaso, não acha que é a nossa própria casa que tem uma calha torta, né? Então, o trabalho do vetor é com essas casas fechadas, que aí eles entram em contato com as imobiliárias, pegam as chaves. As casas que não estão de imobiliárias, a gente descobre com os vizinhos de quem é, a gente vai atrás do proprietário. Então, assim, o índice de casa fechada nosso, desse tipo de casa fechada, sem habitação, é muito pequeno o nosso índice. Nós temos mais a recusa das pessoas que estão na casa. Hoje em dia, a gente tem muita família que sai para trabalhar
as crianças ficam em casa, então essas crianças não abrem a porta. Às vezes não tem, é um adolescente, ele não abre de jeito nenhum. Então a gente tem um índice de casa fechada nessa situação. Não tanto de casas abandonadas ou casas que estão para alugar. Vamos reforçar que cada um tem que continuar fazendo a sua parte redobrada a partir de agora, porque a dengue também mata. Sim, a gente tem a chance, graças a Deus, que esse ano nós não tivemos nenhum óbito por dengue ainda. Nós tivemos no ano passado e, assim, os casos de óbito, eles são rápidos. É uma coisa que a gente não espera. Então, assim, se cuidem, ao menor sintoma, procure atendimento médico. No caso da dengue, bebam líquido. Não adianta beber tudo de uma vez, que você vai vomitar, vai ser pior. Beba de gole em gole. Eu falo que é igual ir no boteco. A gente tem que beber de golinho em golinho. Água de coco, Gatorade, sorinho caseiro. E se cuidar. E cuidar do quintal, fazer uma comissão na vizinhança, cuidar das casas ao redor. Se a gente suspeitar de alguma casa perto da casa da gente, que a gente converse com os vizinhos, tente cuidar do que está ao nosso redor. Obrigada, Érica. Bom, gente, então, olha, como a Érica disse, vamos fazer a nossa parte. Porque a chuva parou, aí na hora que vir o calor, pode aumentar ainda muito mais os casos de dengue na nossa cidade.